paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo aqui é para dar o retorno, ao vídeo do irmão Ricardo Ada, respondendo sobre o convite que eu fiz, para a gente discutir ou debater, sobre a importância do apóstolo Paulo para a nossa salvação, tá? Primeiramente, eu quero agradecer o Ricardo Ada por ter me dado resposta, tá? Também quero dizer, Ricardo, que eu fiz o convite a público, que eu não te procurei, porque é um assunto público, e eu queria te fazer esse convite no público para que tudo acontecesse no público, tá? Porque não tem nenhum problema entre a gente, não tem constrangimento algum, entre a gente, ok? Então, eu quero salientar, já começando também, que o irmão Ricardo Ada declinou do convite, e eu entendo perfeitamente, e você está correto, Ricardo Ada, tá? Eu quero dizer para todos os que estão assistindo, os inscritos do meu canal, os inscritos do canal do nosso irmão Ricardo Ada, que na verdade é o mesmo público, que isso aqui não quer dizer que é um debate de pessoas, tá? Isso aqui seria uma discussão ou um debate de ideias, entendeu? Não tem nada a ver com quem ganha nem com quem perde, E nem se o Ricardo Ada ele não quiser vir, não quer dizer que o Ricardo Ada é um covarde, não tem nada a ver, e ele está correto, e eu vou explicar para você por quê, entendeu? Eu sou um estudioso bíblico, eu tenho bíblias aqui de vários livros, O Ricardo Ada não é simples assim, entendeu? A mesma coisa se ele me convidasse para um debate dentro do aspecto jurídico, como ele mesmo colocou no exemplo dele lá, eu não ia aceitar também, porque eu não domino isso, entendeu, gente? É normal, tá? Então, quando a pessoa ela declina, não quer dizer que a pessoa é covarde, não tem nada a ver isso daí, tá? Primeiro lugar, eu quero colocar isso aqui. Também quero reforçar e dizer que eu gosto do Ricardo Ada, eu gosto mesmo, e eu sou sincero no que eu tô falando, e quem me conhece sabe, se eu não gostasse dele ou de alguma outra pessoa, eu simplesmente não preciso dizer nada. Mas quando eu digo, é porque isso realmente está no meu coração. Respeito o Ricardo Ada, respeito a sua história, irmão Ricardo, tá? E sempre vou te respeitar, tá tudo bem? Nunca que eu vou fazer nenhum movimento, nada aqui, simplesmente para te atacar, ou para vir, para tentar te pegar, como alguns pensam. Não tem nada a ver isso, tá? Eu sou uma pessoa muito transparente, muito aberta, e gosto de fazer essas movimentações aqui sempre a público, para que as pessoas vejam, vejam e acompanham e saiba que realmente a gente tratou isso e não foi para frente, tá? Entendido isso. Bom, o outro ponto é o debate, tá, pessoal? O debate é uma ferramenta milenar. O apóstolo Paulo, ele ia até as sinagogas debater com os judeus, porque é ali onde você defende uma ideia, uma tese, e isso acontece em diversas áreas da sociedade civil, seja no direito, seja filosófico, seja religioso, seja político, diversas áreas tem os seus debates para aprimoramento das ideias. O debate verdadeiro, que é o debate de ideias, não tem vencedor. Ele é um momento onde vai ser feito o refinamento e o aprimoramento das ideias, entendeu? E quem ganha geralmente são os ouvintes, tá? Até os que estão debatendo sempre aprendem. Ninguém, ambos os lados, ninguém sai da mesma forma que chega num debate. Sempre sai carregando algo a mais. Eu falo isso por experiência própria, tá? Que eu já participei de muitos, pode pôr aí centenas de debates, Porque eu gosto disso, eu gosto de colocar à prova as minhas ideias, Só para te dar um exemplo, entendeu?
O debate é um momento onde você vai pôr à prova aquilo o que você acredita, aquilo o que você vem construindo. É o momento onde você coloca a embarcação que você está construindo na água, ok? E aí você vai ver os defeitos da sua fabricação, aonde está precisando de uma correção, né? Rapidamente você vai lá, recolhe e você faz as devidas correções. Isso é um debate. E por isso que quem participa bastante de debate, a tendência é evoluir, ele vai evoluindo, ok? Então a ideia do debate é tão somente essa, ok? Pegar esse ponto, esse argumento do irmão Ricardo Ada, e eu expor, né, o contraponto, que seria a parte contrária, né, para que ali faça o alinhamento das ideias. Entendeu? É tão somente isso. Também, eu quero dizer ao nosso irmão Ricardo que eu vi sim o seu vídeo, tá, irmão Ricardo? Acompanhe, você mencionou meu nome e eu agradeço pela sua forma honrosa de você fazer menção ao meu nome nessa briga, né? Briga no bom sentido da palavra que nós temos com a congregação cristã no Brasil. Tá? O meu nome, o nome do nosso irmão Jair do Amaral, eu vi sim, me senti lisonjeado, agradeço até por você ter lembrado de mim, tá bom, irmão Ricardo? E você é o precursor disso, você sabe muito bem, né? Agradeço, eu acompanho sempre, tá? Os seus vídeos, eu tô sempre ali acompanhando, ouvindo, né? E é por isso que eu te chamei para o debate, justamente porque eu tô te acompanhando, né, irmão Ricardo? Mas não é nada contra você ou a sua pessoa, Ricardo. Tá bom? É só questões de ideias mesmo. Simplesmente, puramente isso. Agora, entrando um pouco, eu vou dar uma rápida pincelada no assunto do debate, né? Até porque o irmão Ricardo, ele fez também uma pincelada em algumas coisinhas outras. E eu vou fazer uma rápida pincelada até para algumas pessoas que não entenderam o meu título que eu coloquei lá, qual a importância do apóstolo Paulo para a nossa salvação. Primeiro lugar, sobre o título, tá? Aquele título não significa que aquilo representa o meu argumento, até porque é só um título. Eu tenho que pôr no título, olha só, hein? Como é difícil. Você tem que pegar um título, não pode ser muito grande, nela você tem que pôr o lado do nosso irmão Ricardo, ao mesmo tempo, num só título, colocar o meu lado e o ponto central da discussão. Entendeu? Então, por isso que a gente coloca ali. Eu coloquei lá, né? A importância do apóstolo Paulo para a nossa salvação. Tá? E eu vou explicar. E esse título, ele não é um título fantasioso. Eu vou mostrar realmente o que significa isso. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que essa é uma questão e uma discussão um pouco mais aprofundada, tá? Se você tem um conhecimento raso, eu estou falando isso aqui no geral, não estou falando por irmão Ricardo Ada, estou falando para os ouvintes, aqueles que fizeram até algum comentário não entendendo, achando que eu estava colocando Paulo no mesmo patamar de Jesus Cristo, né? Isso aqui é para você, ó. Esse é um debate mais refinado, ok? Porque eu não estou colocando Paulo na altura de Jesus Cristo, de modo algum. A obra de Jesus, de Deus em Jesus na cruz, ela é suficiente para a nossa salvação. Mas agora você precisa entender que é onde eu vou dar uma rápida pincelada, né? Porque se a gente fosse debater agora, ou eu vir a fazer um vídeo depois sobre esse assunto, eu vou pegar argumentos, passagens bíblicas para poder corroborar com o que eu vou te falar agora, ok? Paulo, ele fez um trabalho, existe a obra de Paulo, a obra paulínia. Ele tem um trabalho estabelecido. E eu vou explicar aqui para você em rápidas palavras, eu espero que vocês entendam, tá? Eu não estou colocando Paulo no patamar de Jesus Cristo, como se Paulo fosse necessário para a nossa salvação. Não. O que você tem que entender é que o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus, preparado por Deus, e ele construiu a ponte
para que nós, os gentios, pudéssemos ter acesso à salvação, a Cristo. Como assim? Presta atenção. Se você remover as obras de Paulo, a obra de Paulo, quando fala a obra de Paulo, não é a obra de Deus. Obra de Paulo é um trabalho literário, é um trabalho que ele fez argumentativo, tá? Existem obras de diversos autores, né, que é citado na filosofia e assim por diante, entendeu? Então, a obra, se você remover a obra de Paulo, toda a obra de Paulo, você tem que remover as cartas de Paulo, os argumentos que Paulo estabeleceu, tá? Porque Paulo coloca os argumentos dele. Se você remover todos os argumentos de Paulo e a obra de Paulo, eu posso dizer para você, se eu fosse até um rabino messiânico, dizer, você não tem direito à salvação. Cristo não morreu por você, gentil. E aí eu queria que você conseguisse argumentar, né, que Jesus morreu para nós, os gentios. Porque quem fez esse trabalho duro foi o apóstolo Paulo. Porque é fácil hoje nós chegar aqui, né, e falar, eu creio em Jesus e eu estou salvo. Quando você fala isso, você já está partindo, né, ou seja, você já está alicerçado, você já está pisado sobre a obra de Paulo. Então, quando eu falo isso, eu estou mencionando que Paulo criou um trabalho, uma obra, aonde você está calçado nele, né? Você está pisado nessa obra, porque se você hoje crê que Jesus Cristo te salva, você só pode crer a partir da obra que Paulo fez. Eu vou te dar exemplo. Se você remover todo o trabalho de Paulo, né, do apóstolo Paulo, todos os seus argumentos da Bíblia e da história, se você apagasse o apóstolo Paulo da história, é muito difícil nós poderíamos ser um cristão hoje, ou nós poderíamos ser considerados salvos por Cristo. Por quê? Porque para isso você precisa de conhecimento, de argumento, para você acreditar que Jesus também morreu para você. Os mais corajosos, que mesmo assim iam querer ser chamados de judeu, porque nós, em primeiro lugar, poderíamos ser até chamados de judeu, né? Se você remove o trabalho de Paulo, aí você não tem mais o concílio de 15 de Atos dos Apóstolos, porque Paulo é um dos cursores daquele concílio, é Paulo confrontando judeu que queriam que aqueles que viessem de fora se circuncidassem primeiro e às vezes até tomasse algum costume judaico para dali então em diante pudesse crer em Cristo ou pudesse receber Cristo. Então você tem que remover isso, você apaga aquela repreensão que Paulo fez na cara de Pedro, que Pedro estava influenciando os judeus a viverem como, aliás, os gentios a viverem como os judeus e assim por diante. Então, provavelmente, se você quisesse acreditar que você é um salvo, mas não há embasamento bíblico algum, os rabinos iam destruir a fé cristã, mas se mesmo assim você quisesse ser um cristão, você provavelmente agora estaria circuncidado, no mínimo circuncidado. Você, eu, o irmão Ricardo Ada e todos os outros, nós estaríamos circuncidados. Então, o que você tem que entender? Existe uma obra, existe um trabalho que foi feito por Deus na pessoa do Paulo, porque você tem o próprio Jesus Cristo dizendo, Paulo foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Para quê? Para um trabalho, para uma obra. Né? Eu posso até aqui dizer metaforicamente que Paulo, sabe, um garoto, uma criança que quer subir em um determinado patamar que está alto e ele não consegue subir, como se fosse um degrau alto, um degrau aí de 1,5 metro, de 2 metros, a criança não consegue subir. Paulo é como se fosse o marceneiro que vem e constrói os degraus, 2 ou 3, que te dá acesso ao andar de cima. Apesar de que você tem o direito de estar lá em cima, você não sabe que tem esse direito. Você não conhece esse direito. O trabalho de Paulo foi espetacular para criar a estrutura
né, para que você tivesse entendimento de que você é um escolhido de Deus e você é um salvo. Você está entendendo agora que não tem nada a ver em falar que Paulo, você precisa passar por Paulo para ser salvo, ou Paulo tem o mesmo pé ali de salvífico de Cristo. Não tem nada a ver com isso, tá? Vocês têm que parar para pensar um pouco. Já falei para alguns irmãos, para parar para pensar um pouco, né? Que alguns falam, mas como que o Josafá... Gente, eu sou uma das pessoas que mais falo aqui, né, contra a CCB lá, que você não precisa de nada daquilo para você ser salvo. O Ricardo Ada também fala bastante sobre isso, né? E eu também falo que a fé unicamente em Jesus Cristo, ela é suficiente para a nossa salvação. Como é que você acha que eu ia escrever um título insinuando que você não precisa mais só de Jesus, você precisa de Paulo? Não. Hoje nós não falamos disso, hoje nós não falamos que precisamos de Paulo, porque nós já partimos desse pressuposto de que nós já temos o trabalho de Paulo abaixo de nós. Só que isso é só uma pincelada, eu ia entrar em outros assuntos muito mais aprofundados. Ou seja, o assunto que eu estou falando aqui para vocês, agora eu acho que vocês começaram a entender que é um assunto mais refinado, mais técnico, mais didático, biblicamente falando, explicando aqui para vocês. Entendeu? Então, quando eu falo isso, a gente tem que olhar para essas pessoas, a Bíblia, e você tem que examinar e estudar qual foi o impacto do trabalho deste homem para o cristianismo nos dias de hoje. Quando você faz esse estudo, você vê, rapaz, espera aí. Então, o trabalho desse homem foi fenomenal, foi fantástico, né? Porque de todos os apóstolos, e agora eu divirjo do nosso irmão Ricardo Ada, que ele fez um comentário lá, até que ele falou que se ele tivesse que preferir, ele preferia Pedro, né? O apóstolo Pedro. Eu estava ouvindo o seu áudio, ouvi todo, irmão Ricardo, né? Mas eu sinto em te falar que se não existisse Paulo e existisse só Pedro, e nós tivéssemos adotado Pedro como nosso apóstolo, porque o nosso apóstolo, Ricardo Ada, dos gentios é Paulo. Paulo foi aquele que lutou por nós, foi aquele que lutou pela nossa inserção na graça, ou seja, ele mostrou para os outros apóstolos que Jesus Cristo também morreu por nós. Mas se você arrancasse Paulo e nós tivéssemos apenas Pedro, Ricardo, você estaria agora circuncidado, meu querido, no mínimo. E isso se eles permitissem que você fosse aceito como alguém que faz parte da graça. Eu não estou falando de te permitir como um clube, ou seja, as ideias, o confronto era de ideias, entendeu? Porque a fé, ela está apoiada no ouvir da palavra. Está escrito, primeiro você ouve, depois você acredita, que significa a fé. Entendeu? Mas se a mensagem vier, né, dizendo que a fé e a graça é apenas para os gentios, aí ficaria difícil aqui para nós. Então eu divirjo totalmente de você, e eu acredito que agora você está entendendo, né? Dá até para você olhar para o campo jurídico e você olhar o trabalho de alguns juristas que tiveram no passado fantástico, da qual hoje vocês estão calçados em muitas coisas do que eles fizeram. Esse é o trabalho de Paulo. É um trabalho fantástico, tá? E isso é uma pincelada. Agora, se for em cada ponto do que ele conseguiu estabelecer ali para nós, né, e dos impactos se você remove o que ele fez e a gente estudar qual seria o impacto hoje, ou seja, a gente tem que remover Atos capítulo 15, a gente vai ter que remover a discussão que ele teve, aliás, uma repreensão que ele teve com Pedro, ele teve uma discussão ferrenha com Barnabé, a gente não sabe se aquilo tem a ver com os gentios, né? Mas o apóstolo Paulo, sem dúvida, é o nosso apóstolo. O nosso apóstolo, aquele que nos representa de verdade. Foi aquele que se despiu ao máximo do judaísmo. Ao máximo, tá? Porque os outros apóstolos sequer abandonaram Jerusalém. Eles ficaram lá em Jerusalém. Por quê? Lá onde estão os judeus. Eles ficaram falando para os judeus, tá? Então, inclusive, Ricardo, se ocorresse o debate, eu ia propor como é que fala?
uma prática, né? Eu ia propor ali uma prática aonde a gente ia remover o apóstolo Paulo e eu ia me colocar como um rabino judeu e você como um gentil, e você dizendo que você estava salvo. Eu ia provar para você que você sequer pode ser considerado um cristão ou um filho de Deus, né? E olha que eu conheço todos os argumentos que você poderia usar. Eu vou te dar exemplo, né? Eu vou até te ajudar, né? Você poderia trazer aquele exemplo de Jesus Cristo na praia, depois de ressuscitado. Ele aparece aos apóstolos, se não me falha a memória, Evangelho de Marcos, no capítulo 16, onde fala: vai agora, ide até os confins da terra anunciar a salvação, né? Aí você fala: não, mas tá escrito, olha aqui, ó, Jesus manda. E eu, como um bom rabino, eu ia falar para você: você tá enganado. É porque você não tem conhecimento completo. Lá, Jesus está mandando ir falar nos confins da terra para os judeus que estão espalhados na terra. Aí eu ia pegar profecias bíblicas lá atrás, porque nós não ia ter as cartas de Paulo. As cartas dos outros apóstolos é totalmente direcionada a judeu. Judeu, Pedro, João, Tiago, tá falando com judeu. Não, a gente ia acabar com o cristianismo para nós, os gentios. Então, eu ia te repreender dizendo: você está totalmente enganado. Jesus Cristo está mandando ir buscar as ovelhas perdidas de Israel espalhadas no mundo. Aí eu ia pegar textos bíblicos de Isaías e outros mais dizendo, né, que Deus iria buscar os filhos perdidos espalhados pela terra, né? Eu ia pegar a própria fala de Jesus Cristo quando ele fala com a mulher cananeia, que ele diz para ela: eu não tenho que dar comida dos filhos para os cachorros. Ou seja, eu vim para as ovelhas de Israel perdida. Jesus fala isso: eu vim para as ovelhas de Israel perdidas. Ele está fazendo menção de uma profecia. Ou seja, os argumentos é muito grande. Por isso que tinha que ter uma pessoa de Deus, preparada por Deus, para enfrentar todos esses argumentos, também com argumentos baseados no entendimento judaico. E se você arranca as obras de Paulo, você também tem que ignorar os argumentos que Paulo usou para estabelecer a nossa entrada à graça. Você tem que usar, ou seja, o irmão Ricardo, se você pegar um jurista, né, que deixou um legado, e você falar: não, vamos anular ele da história, então vocês têm que anular o trabalho que ele fez, né, e você tem que anular também todos os argumentos que ele usou. Ele elimina. E aí, como vai ficar? Aí você tem que estudar os impactos daquilo lá para o futuro e como seria hoje o mundo jurídico sem a visão daquela pessoa. É isso. Exatamente isso. Exatamente o trabalho que o apóstolo Paulo fez. Tá? A atuação do apóstolo Paulo é diferente da nossa atuação. Às vezes as pessoas olham para o apóstolo Paulo como um evangelista como nós, normal como a gente. Não, o trabalho dele foi outro, diferenciado. Nós hoje replicamos apenas. A gente só fala e replica sobre o trabalho que já foi feito. E eu vou te dar um exemplo aqui. O trabalho do apóstolo Paulo é mais ou menos como se fosse assim. Nós somos os panfleteiros, os que pegam, sabe aqueles crentes que pegam o panfletinho e vai sair nas ruas entregando, falando do evangelho? Eu tenho que usar isso para poder te dar um exemplo. Nós somos esses panfleteiros, as pessoas que estão indo pelo mundo anunciando e falando. E o apóstolo Paulo, aonde entra nessa parte? Ele é o camarada que está lá dentro da gráfica. É o camarada que trabalhou com a cabeça, construiu o texto, né? Construiu a máquina, colocou ela para fazer o trabalho e replicou em muitos, né? Essa mensagem, e nós é aqueles que pegamos esse trabalho e a gente vai divulgar. É mais ou menos como se fosse isso. Tá vendo a importância? Agora você entende o título quando diz a importância do apóstolo Paulo para a nossa salvação? Eu quero que vocês atentem numa coisa que eu coloquei em todos os títulos e todas as vezes que eu falei nesse título aí. A nossa salvação.
Pode olhar nos títulos, você vai ver a importância do apóstolo Paulo para a nossa salvação. Quando eu falo a nossa, essa palavra nossa, ela tem um significado dentro do título e da mensagem que esse título quer passar. Qual que é a mensagem que fala? Nós, os gentios. O apóstolo Paulo pode não ter importância alguma para os judeus. Os judeus, eles não precisam do trabalho de Paulo. O judeu simplesmente olha para a lei e ele vê o Messias foi prometido a nós. E aí ele olha para Cristo, estou falando aquele que crê. Ele olha para Cristo, ele crê que aquele homem que veio lá é o Messias, pronto. Quando ele crê que aquele homem é o Messias e ele crê que Deus mandou ele para perdoar os nossos pecados, ele está salvo. Ele não precisa argumentação jurídica, que eu falo, bíblica, né? Um defensor nenhum. Até porque ele vai ver nas próprias... nos próprios livros dentro da Torá, né? Aliás, da Taná, né? Da Taná, que é onde entra ali Isaías, ele vai ver dentro desses livros, né, tudo o que ele precisa para corroborar a fé dele. Já está tudo lá. Tudo dentro daqueles livros já corrobora a fé do judeu. Nós, os gentios, não. A gente precisou de um judeu preparado por Deus para pegar essa mensagem que foi dada aos judeus, decodificou ela para nós poder entender que ele também é nosso. Porque se a gente fizer essa prática, doutor Ricardo Ada, que nem eu estava te falando aqui agora, né, de você tentar construir essa ideia sem usar os argumentos e as cartas de Paulo, acabou o cristianismo aqui para nós. Porque quando você fala, nós não precisamos mais do apóstolo Paulo, que eu acredito, essa sua fala já parte depois do trabalho dele feito, né? Eu costumo dizer, eu vou dar um exemplo, é a mesma coisa que você atravessa de um lugar para o outro usando uma ponte, você atravessa a ponte, chega do outro lado e aí você diz, não precisamos dessa ponte. É óbvio, você já passou por ela. Agora, quando eu faço essa prática com você, é como se eu estivesse dizendo para você voltar à ponte, nós destruímos a ponte, que seria o trabalho do apóstolo Paulo, você destrói essa ponte, e aí você fala assim, agora vai, constrói você a sua ponte e passa para o outro lado. Ou seja, a construção dessa ponte é argumentos que você vai apresentar e você vai ser contestado pelas pessoas que de direito são os verdadeiros, como é que eu posso dizer, os verdadeiros herdeiros da promessa, e você vai derrubando os argumentos dele para que a sua ponte avance até que você consiga colocar ela do outro lado e você possa passar para o outro lado. Aí eu falo, se você fizer isso sem usar nenhum argumento de Paulo, nenhum, eu falo, magnífico. Que trabalho magnífico. Não, tá aqui um novo escolhido de Deus e provavelmente eu vou falar, você tem a mente iluminada por Deus. Porque, sabe, gente, é um trabalho de Deus. É por isso que quando a gente olha lá, a gente fala, é Deus que fez isso aqui, rapaz. Só pode ser Deus. O trabalho é maravilhoso. O trabalho é incrível que o apóstolo Paulo fez. Entendeu? Então, ele mesmo fala nas cartas, uns colocou o sábio fundamento, né? E a gente segue o trabalho que já foi colocado, os fundamentos. Ok? Se você hoje, Ricardo, Ada, qualquer outra pessoa, né? Se você hoje diz assim, ó, nós só precisamos de Jesus Cristo, a nossa fé está apoiada apenas no sacrifício que ele fez, você fala isso a partir do trabalho de Paulo, do argumentos de Paulo. Você sabia disso? Porque se não fosse Paulo, você remove o concílio de 15 de Atos, aonde diz que a gente só tem que observar 4 coisas que estava migrando da lei para cá. É o que está lá em Atos 15. Se você remove Atos 15, provavelmente os judeus iam enfiar em vocês e nós muita coisa que a gente ia ter que guardar. É que vocês não têm noção que os outros apóstolos, eles eram bem judeus. Dificilmente eles não iam criar novos costumes e novos encargos e novas coisas, ok? Agora, só para finalizar, o trabalho de Paulo, ele tem uma espinha dorsal que é o evangelho e as doutrinas
salvíficas, né? Que é somente Cristo, as Escrituras, né? Tem uma espinha dorsal. Esse é o trabalho principal. E nesse trabalho principal saem os afluentes, não são ramos e braços, que são alguns detalhes das cartas de Paulo. Esses podem até ser discutíveis, mas esse trabalho central é primordial para a nossa salvação. E dificilmente alguém vai caminhar na graça. Hoje nós, aqui no nosso mundo gentil, dificilmente você vai caminhar na graça sem estar dentro desse afluente que o apóstolo Paulo trabalhou ali para construir. E a gente sabe que é obra do Espírito Santo, né, irmão? Vale ressaltar aqui, isso é obra do Espírito Santo. Então, você tá... aí tem os afluentes, que é véu, tem outro conselho disso, tem outro... Essas questões podem até ser discutidas, ok? Mas o trabalho principal de Paulo, a gente não pode negar isso aí, porque a gente derruba nós mesmos. Você derruba, é como se a gente conseguisse a absolvição em uma sentença e a gente vai lá e anula o advogado e derruba todo o trabalho que ele fez e acha que você vai ficar livre. Você vai ser o primeiro prejudicado, que é o que aconteceu, né? Que, aliás, que é o que vai acontecer se nós anular o trabalho de Paulo. Entendeu? Então, o debate era para trazer isso à memória, porque muitos, eu acredito que a maioria nunca ouviu isso, o que eu estou explicando agora. E eu tenho absoluta certeza que eu consegui trazer aqui com um raciocínio lógico, eu trouxe aqui com um raciocínio lógico, ou seja, só de você ouvir e você pensar, não, isso tem lógica, isso é lógico. Não tem como não ser ao contrário. Já fez muita gente a olhar agora para as escrituras com outros olhos, não com os olhos de... Não, ou seja, o conhecimento na Bíblia é mais do que esse conhecimento raso. O conhecimento raso é aquelas doutrinas básicas. Paulo salva, aliás, Cristo salva, as cartas de Paulo, é importante. Você vê, não, existe outras importâncias por trás de tudo isso. Existem outros trabalhos importantíssimos. Vocês estão entendendo agora? Né? Então, tem esse trabalho primordial do apóstolo Paulo que dói às vezes, sabe? Dói às vezes quando a gente ouve que não precisa do apóstolo Paulo para nada. Para nada. É lógico, a pessoa passou pela ponte. Você passa pela ponte, ou seja, você precisa passar para o outro lado. Você não é marceneiro, você não sabe nada de marcenaria. E você precisa construir uma ponte, ou que seja de alvenaria, aí vem uma pessoa dedicada que entregou a sua vida inteira estudando marcenaria ou carpintaria, e ele vai lá e constrói aquela passagem para o outro lado, e quando a gente passa, a gente fala, eu não preciso desse marceneiro para nada. Esse marceneiro para mim não serve para nada. É triste quando você vê isso, ou você ouve isso e fala, puxa vida, não por causa da pessoa que está falando, porque as pessoas falam isso muitas das vezes na falta de conhecimento, entendeu? Mas dói, fala assim, puxa, eles não têm ideia do valor que tem esse trabalho, do valor que tem esse trabalho construído, entendeu? Então, eu acredito, e isso é só uma pincelada, tá? Porque aí, se fosse um debate, eu ia trazer os argumentos, eu ia colocar as passagens bíblicas, a gente ia fazer um pequeno teste se Paulo não existisse, um trabalho para a gente ver como que seria os dias de hoje, como que seria, né? E fora aquele trabalho, que é aquela prática, né, que a gente ia criar ali para o Ricardo Ada poder apresentar os argumentos explicando por que ele é salvo sem usar os argumentos de Cristo, né? E eu ia fazer um papel de um rabino messiânico. O que é isso? É um rabino que creu em Jesus Cristo, ou seja, é um homem perito em toda a Taná, conhece muito bem a Taná, ele crê em Cristo, mas ele é protecionista, ele vai proteger a escolha divina deles, né? Eles são os escolhidos, eles são os eleitos. E aí, ia ficar difícil, mas eu ia fazer isso só para ajudar a pessoa a vocês entenderem, a abrir a mente de vocês.
quanto ao Velho Testamento, eu quero reforçar aqui para o irmão Ricardo Ada e para todos os ouvintes, o Velho Testamento, gente, ele não está vigente, mas acabou. Nós não cremos não cremos que temos que obedecer o Velho Testamento porque ele expirou, ele acabou, tá? Então, para que serve o Velho Testamento? O Velho Testamento ele faz parte da história do Novo Testamento. É como se o Novo Testamento fosse a parte 2 de uma história. Muitas das vezes, quando você entra no vídeo, um filme, você está assistindo um filme e ele é a parte 2, muitas das vezes, para você entender aquele filme, você vai ter que assistir a parte 1. Então, o Velho Testamento, a utilidade dele é apenas para nos ajudar a entender o Novo Testamento. A importância dele é que quando nós lemos o Velho, nós vamos entender o Novo. E todo esse argumento que eu estou mostrando aqui para vocês sobre a importância do apóstolo Paulo, a maior parte dele, para me dar esse entendimento, está calçado no Velho Testamento. Ou seja, quando eu leio o Velho Testamento, eu entendo o trabalho que Paulo fez. Ou seja, segundo o Velho Testamento, Jesus Cristo é dos judeus. Jesus Cristo foi prometido aos judeus, mas Paulo consegue pegar minúcias do Velho Testamento, nos livros dos profetas, ele consegue, e aí ele vai construindo um trabalho magnífico para nos provar, ele prova para nós, provou aos judeus que Jesus também morreu por nós, os gentios. Então, o trabalho do livro do Velho Testamento não é para a gente fazer o que está escrito lá. Ah, tá escrito lá, vou fazer. Tá escrito, eu vou dar o dinheiro. Ah, tá escrito que tem que ter eu vou fazer. Não tem nada a ver. O Velho Testamento, ele é para nos ajudar a entender o Novo. Como você, Ricardo Ada, como outras pessoas que estão numa escola, estudando uma faculdade, muitas das vezes você tem que estudar a história da sua profissão, do seu futuro ofício. Você vai ter que estudar para você entender aonde você está, a partir do trabalho de quem foi construído todo esse trabalho que você faz hoje. Então, o livro do Velho Testamento significa isso, me dar entendimento e me ajudar a entender o que significa a mensagem do Evangelho. É isso. Entendeu, irmãos? Também vale apresentar aqui que a minha missão e a missão do Dr. Ricardo Ada e de outros críticos, né, é tão somente trazer ao conhecimento dos nossos irmãos da CCB, existe vida e evangelho e relação com Deus fora da congregação cristã no Brasil. O trabalho, o nosso irmão Ricardo Ada, ele apresenta um trabalho fantástico, tá? Uma que ele colocou o peito, enfrentou no peito, ainda mais na época dele, e eu ainda peguei um pedaço dessa época, ali por volta de 2007, 2008, né? O que era você criticar a congregação naquele momento? Nós éramos massacrados, nós éramos linchados verbalmente. Linchado é quando você praticamente não tem ajuda de ninguém. E eles vêm para cima, era difícil, mas manteve-se o peito erguido. Ainda que todo machucado, eu falo emocionalmente, né? Todo destroçado, esteve em pé. Lutou e deu a volta por cima. Não tem como não respeitar a história do Ricardo Ada. Até você mencionar o nome congregação na internet era um absurdo. Hoje nós estamos em patamar onde a gente chama ela de seita. Eu chamava ela de seita naquele tempo, eles ficavam doidos comigo, faltavam pular em mim, rapaz. Parecia que ia sair do computador e ia pegar no meu pescoço. Então, se hoje você consegue tecer críticas com mais tranquilidade, foi porque existiam pessoas como o Ricardo Ada, né, que proporcionou esse ambiente hoje mais tranquilo para você poder se manifestar, ok? Foram muita luta, muita pedrada, ok? Então esse é o nosso trabalho, a nossa missão, libertar os cativos que estão em sofrimento dentro da congregação Cristã no Brasil, tá? Simplesmente assim, é um trabalho
importantíssimo, tá? Do nosso irmão Ricardo Ward, principalmente quando ele fala da questão da mulher, né? Que ela é oprimida na congregação, o machismo que tem lá, né? A ditadura que tem lá, e ele traz isso dentro do aspecto jurídico, que é importantíssimo, tá? A parte comportamental que o irmão Ricardo Ada apresenta, e ele conhece a CCB, ele esteve lá no meio, ele conhece o sentimento de CCB, até o sentimento de um dia ter um cargo, ele conheceu, porque isso é inserido no seu coração, eles colocam esse sentimento no seu coração, tá? Então, o seu trabalho, Ricardo, é incrível. E por isso eu sou um homem de palavra, tá? Quando eu falo respeito, significa que eu respeito mesmo. É verdadeiro o que eu estou falando. Eu não estou usando de palavra lisonjeia. O que é? Uma palavra doce só porque eu estou falando isso num vídeo para te agradar ou ficar bem com o público, tá? Eu não tenho esse tipo de prática. Eu penso assim, se eu não tenho elogio, eu não preciso, né, atacar a pessoa, mas também eu não preciso fazer elogio nenhum. Eu apenas toco o assunto aqui e falo sem fazer elogio. Se eu estou fazendo, irmão, e se eu estou reconhecendo você, é porque realmente eu o reconheço de fato. Ok? Quero finalizar aqui, tá, fazendo uma última proposta ao nosso irmão Ricardo Ada, até caso for necessário, né, eu poder falar mais sobre isso, estendendo para as pessoas entenderem mais. A gente pode fazer uma live onde não será debate, eu revogo o meu direito, né, de fazer qualquer pergunta a você, Ricardo Ada. Eu entro, pode ser na sua live, pode ser no meu canal, aonde você vai me questionar. Você, só você. Você me questiona e eu estou proibido de fazer qualquer pergunta a você. Ou seja, por que isso? Para te deixar à vontade. Para você entender que não tem nada a ver com um confronto, nem com um embate pessoal. Entendeu? E isso é para você entender que a minha intenção é tão somente eu falar e explicar isso, o que eu acabei de falar agora, sobre a importância do apóstolo Paulo. E aí você pode trazer a questão que você quiser, qualquer uma, sobre as minhas intenções, né, sobre o que eu penso sobre algum determinado assunto, né, qualquer coisa, tá? Se você tiver desejo, não, vamos fazer assim, vamos marcar e eu vou te questionar. Ou seja, como se fosse uma sabatina, tá? A gente pode marcar uma sabatina, ou seja, você vem e faz os diversos questionamentos. Tá? Só para a gente poder estender esse assunto, explicar com mais profundidade, trazer passagens bíblicas, né, e assim por diante, né? Mas, todavia, fica tranquilo, se você também achar que não deve, tá tudo bem, Ricardo, não precisa nem se explicar, tá? Fica tranquilo, tá bom? Agradeço mais uma vez o seu vídeo, né? Eu me sinto lisonjeado e honroso, o irmão Ricardo Ada, né, falando de mim, ou fazendo menção ao meu trabalho aqui na internet. Isso para mim é uma honra e eu fico muito feliz quanto a isso. Tá bom, Ricardo? Agradeço muito mesmo, espero que você tenha me entendido, por mais que a gente fale aqui, ainda assim escapa algumas coisas que eu deveria ter falado, e aí alguém às vezes levanta algum questionamento, alguma coisa, tá? Mas eu acho que as pessoas entenderam sobre o aspecto onde eu digo a importância do apóstolo Paulo para a nossa salvação. Lembra, a nossa, quando eu falo isso, esse nosso tem um sentido e um objetivo. Dentro da frase está significando um grupo de pessoas. Quem é esse grupo? Nós, os gentios. Tá bom? Volto a falar aqui, tá? E a reforçar a todos vocês, né, que nós somos amigos, tá? A gente entra em contato um com o outro, vamos manter essa amizade, e eu espero, e falo isso de coração, um dia te encontrar, Ricardo, a gente tomar um cafezinho aí na Starbucks, ou qualquer outro lugar aí, e a gente poder bater uma foto ali para o pessoal ver, né, como nós somos amigos, né? Eu nunca te encontrei pessoalmente, mas eu espero que um dia isso aconteça, ok? E ali a gente tem os nossos debates, só eu e você, mais ninguém, nada de público, eu e você ali de frente tomando um cafezinho quente e debater alguns assuntos, e eu vou ficar muito feliz com isso. Eu tô falando sério, que eu tô até emocionado,
tá? Eu tô até emocionado só de pensar nesse dia, né? Porque eu gosto de você demais. Respeito todos, tá? Mas tem aí o nosso irmão Ricardo Ada, que eu tenho sobre muita estima. O irmão Jair, aquele velhinho danado lá, eu também, sabe, estima grandíssima, tá? Honro demais ele, né? Tenho respeito e uma admiração também pelo nosso irmão Bruno de Edrix. Gosto muito dele, é um homem respeitoso, né? Tivemos ali alguns desencontros, isso aí é normal, ok? Mas ele é um homem muito educado, um homem de família, é um homem que respeita as leis do país, é um homem, né? Não tem como a gente não admirar, né? E outros aí também, né? Me perdoa se eu esquecer alguém aí, né? Tem o Fernando, que segue um trabalho, né, próximo, que é parecido ao meu, gosto muito dele, né, do Caminho de Damasco. Silvinho também, incrível, o Silvinho faz um trabalho incrível, né, que é o Silvio Pinheiro lá, Cristianismo e Vida Terrena, né? Tem a irmã Luciene Nishimura, lá no Japão também, o nosso irmão Raul Simões também, lutando aí, né, irmão Raul? E muitos outros, e me perdoa caso eu esqueça alguém aqui, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, né? Fica aí, Ricardo, se você quiser achar que seja bom ou pertinente, fala, não, vamos sabatinar o Josafá, já tem até a palavra certa, porque essa palavra define o que será, né, a live, né? Sabatinando o Josafá, o que é? Você e mais uma pessoa, ou mais 3, vir levantar questionamentos aonde eu tenho que respondê-los, tá bom? Mas isso aqui é só uma ideia, tá, Ricardo? É uma sugestão, não é uma intimação, entendeu? É uma sugestão, tá? Deus abençoe, meu irmão Ricardo, e que Deus continue te dando força aí, te dê mais uns, você, mais algum, tem que viver pelo menos mais uns 50 anos, Ricardo, porque se nós pimbar, vamos falar que foi a mão de Deus sobre nós, né? Então a gente tem aí um compromisso com esse povo aí, Ricardo, de mais uns 50 anos pela frente aí, tá? Deus abençoe e fique na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, meu irmão.